Olá, está começando mais um programa Comunicação em Movimento. Esse é um programa produzido pelo EMERGE, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense. E ele funciona sob a coordenação do professor Adilson Cabral. E o programa Comunicação em Movimento em si, ele traz debates, né, relacionados às políticas de comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, à competência crítica infocomunicacional e ao ativismo midiático. Na produção e na condução da entrevista de hoje, temos eu, Andressa Garcês, mestranda em mídia e cotidiano pela UF, e com a operação do programa, a gente tem o doutorando Jader Damasceno e a Cíntia, e na coordenação temos o professor doutor Adilson Cabral. Eu sou uma mulher branca de cabelo curto, preto, uso óculos claro, estou de headphone, e um terninho branco, mais claro, como audiodescrição, né? O programa de hoje, ele tem como tema reconstruindo a confiança científica. E para correlacionar esse conceito de confiança e ciência, hoje em dia nós temos a presença do entrevistado, que é o Edgar Rebouças. Boa noite, Edgar. Bem-vindo à Comunicação em Movimento. E eu gostaria que você pudesse se apresentar e incluir uma audiodescrição também para quem está assistindo a gente. Boa noite, Andressa. Boa noite, Jader, que está aí Jader e Cíntia estão nos bastidores aí. E agradecer ao professor Adilson também, que eu sei que está assistindo e que promove isso. Para mim, para quem não está nos conseguindo nos ver, eu sou um homem branco, com cabelos grisalhos. Aqui eu estou com uma camisa azul, mas vocês não dá para ver muito direito a camisa azul. E no fundo tem um pedaço aqui da minha biblioteca. Beleza. Professor, então eu queria começar te pedindo para contar, assim, de uma forma mais breve, como foi a sua trajetória no Ministério da Saúde, se o que você puder contar para a gente, dividir, né? Principalmente atuando ali como representante do Comitê de Enfrentamento à Desinformação nas políticas de saúde pública, né? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou, as suas vitórias nesse período, que você tirou de aprendizado e como foi a sua atuação ali? Minha participação no Ministério da Saúde foi durante 2 anos e 3 meses, até março, abril deste ano agora, que foi atendendo a um convite da ministra Nízia Trindade e da secretária de Saúde, Vigilância em Saúde e Ambiente, a professora Thelma Maciel, para trabalhar na área da comunicação em uma secretaria onde secretaria são as ações de vacinação, é onde está o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Mas tem também uma série de outros agravos e doenças, na verdade, 114 agravos e doenças que a secretaria cobre, que vão desde tuberculose, AIDS, dengue, raiva animal, e então e emergências climáticas também, emergências em saúde pública em geral. E a gente tinha um trabalho fundamental a partir de uma experiência que a gente desenvolvia já de monitoramento e acompanhamento das mídias, sobretudo com a desinformação que se potencializou nos últimos anos. O trabalho fundamental era de combater a desinformação, que já tinha sido classificada, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, como uma doença, né? Uma infodemia. A Unesco já classificava como uma desinfodemia, porque era algo que prejudicava a informação errada na área de saúde, é algo que prejudica a saúde das pessoas, podendo levar à morte, como aconteceram vários casos de pessoas desinformadas ou mal informadas que faziam procedimentos errados, tomavam medicamentos errados. Tal. Então, eu fui convidado por elas para tentar ajudar nessa parte. Inicialmente, eu achei que eu fosse ficar 6 meses lá, montar alguma estratégia de como fazer esse enfrentamento. Só que a gente vinha de uma pandemia onde teve uma enxurrada tão grande de ataques à ciência, de ataque à credibilidade da ciência e das questões de saúde,
que o nosso trabalho foi muito maior. Então, logo no início, a gente estabeleceu algumas estratégias para esse enfrentamento, mas a gente viu que a melhor vacina contra a desinformação era a informação qualificada. E nós tínhamos todos os recursos possíveis para qualificar essa informação para a sociedade. Fosse pelas campanhas publicitárias, fosse por respostas à imprensa, fosse pelo material que a gente disponibilizava nas páginas, nas redes sociais do Ministério da Saúde. Então, a gente viu que, qualificando a informação, a gente não iria nunca, lógico, pelo volume de coisas erradas que circulam sobre a saúde, a gente não iria nunca conseguir responder no mesmo volume, mas a gente conseguiria responder de forma muito qualificada, porque na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e no resto do Ministério tem um corpo técnico altamente gabaritado, todo mundo com muita formação, então, onde a população brasileira tem que confiar nessas pessoas. Mesmo durante o período mais sombrio, recente, que a gente passou de descrédito da ciência, de desmantelamento da saúde pública, os profissionais do Ministério da Saúde bravamente garantiram que a população brasileira tivesse acesso à vacina, tivesse acesso ao tratamento de saúde, mesmo com um grupo de negacionistas à frente do Ministério da Saúde. Então, ainda bem que a gente tinha esses profissionais de saúde altamente qualificados que nos ajudavam nesse trabalho de comunicação, de contra-desinformação, dando uma informação qualificada. Então, o que era para eu fazer, acreditava em 6 meses, fiz por 2 anos e meio. Com a saída da ministra Anísia e da secretária Tel, eu também saí, que eu achava que o trabalho que eu estava fazendo era dentro de uma perspectiva mais voltada daquilo que a ministra Anísia pretendia, de associar a ciência e a credibilidade da ciência, que ela vinha com essa tradição da Fiocruz, altamente reconhecida. No que mudou o Ministério, eu falei, não, deixa eu voltar para a universidade, que eu posso continuar ajudando muito mais de fora, como eu sempre tentei fazer anteriormente. Entendi, legal. Assim, você já deu esse panorama todo para a gente, né? E aí, diante desse cenário que você menciona de desinformação, que ganha bastante força durante a pandemia e também que afeta a confiança da população na ciência, eu queria saber como o combate à desinformação em saúde pública poderia atuar para articular a educação digital, o jornalismo de qualidade e a participação social para reconstruir a confiabilidade científica na esfera pública em si, né? A gente tem que dar uns dois ou 3 passos atrás de uma discussão que eu, o professor Adilson Cabral e mais uma série de colegas, a gente já vem travando há algumas décadas. Então, eu e Adilson, né, a gente já se conhece há muitos e muitos anos, a partir dessa discussão de que há necessidade de políticas públicas de comunicação democráticas. E que se a gente conseguisse ter essas políticas públicas voltadas para a cidadania, voltadas para a comunicação pública, voltadas para a qualificação do jornalismo, a qualificação da ficção televisiva, a gente teria uma sociedade muito mais atenta a essas questões da desinformação, porque as pessoas teriam uma visão mais crítica em relação aos conteúdos midiáticos e não simplesmente receberiam passivamente essa enxurrada de desinformação que tem. Por exemplo, quando a gente fazia lá no início dos anos 2000, o combate à baixaria na televisão, à ética na televisão, mas eram questões de direitos humanos, era de como que as mulheres eram respeitadas, população negra, LGBTQIA+. Então, a gente tinha esse objetivo de criar políticas públicas mais democráticas. Só que isso não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. Não aconteceu porque as empresas de mídia, sempre que a gente falava de algum tipo de regulação, ou qualquer tipo de regulação do setor, taxavam isso como censura, que não tinha nada a ver com censura,
A publicidade enganosa, a publicidade de alimento, publicidade infantil, publicidade que causava mal à saúde. A gente queria uma regulamentação da publicidade e as empresas, os anunciantes, as empresas de publicidade diziam que isso era censura, isso é um absurdo, onde já se viu. Então, a gente não criou uma cultura de regulação e não criou uma cultura de a sociedade entender que ela tinha um papel a desempenhar, não simplesmente passivo, que ela tinha um papel de troca na comunicação. Só que nunca foi dada essa oportunidade à sociedade. E aí, quando a gente chega com essa potencialização toda da desinformação, não só desinformação na área de saúde, mas em várias outras áreas, por causa das redes sociais digitais, a sociedade continua passiva. E aí, quando a gente retoma esse discurso de que tem que haver a regulamentação das redes sociais digitais, a gente entende que se tivesse ocorrido essa regulamentação lá atrás, de que se a gente não tivesse tido lá, que o Supremo não tivesse tido aquele equívoco tremendo de tirar o diploma, a necessidade do diploma de nível superior para o jornalismo, então a gente teria um jornalismo mais qualificado, ou as pessoas entenderiam que, para postar uma informação, você tem que ter algum tipo de qualificação. Se a gente tivesse conseguido fazer a regulamentação da publicidade, as pessoas entenderiam que o que acontece hoje nas redes sociais digitais é um mero fluxo de publicidade. As redes sociais digitais são grandes veículos de publicidade e ganham muito dinheiro com isso. Vide o caso hoje das bets, né, das casas de apostas, os sites de apostas, é uma grande empresa de publicidade. E quando a gente vai falar em regulamentar isso, dizem, não, mas olha só, é complicado. Se a gente tivesse feito isso lá 20 anos atrás, hoje seria muito mais fácil de a sociedade entender que não se trata de censura, mas que se trata de a sociedade civil fazer o controle social, como faz em outras áreas, como faz na área da saúde, como faz na área do meio ambiente, como faz na área da população indígena, mas na área da comunicação, não. Toda vez que falava de regulamentação e participação da sociedade, isso era tabu. Então, a gente chegou a uma situação de que agora procuramos uma qualificação, mas que a gente poderia ter investido e apostado nisso muito mais alguns anos atrás. Sim, o nosso trabalho dentro da universidade, quem pensa comunicação, a gente vai sempre ficar tentando qualificar a comunicação, com formação, como pessoas como você, que está fazendo seu mestrado, os colegas que estão fazendo doutorado, com quem está nos assistindo, que nesse momento agora, quem está nos assistindo está realmente interessado nessa discussão. Se alguma pessoa que for na lista ao lado aqui do YouTube procurar outras informações, vai ter um monte de bobagem circulando. Sim, por que não estão aqui assistindo essa discussão, que é tão qualificada, que é tão importante para mudar a vida das pessoas? Então, a gente precisa de fazer um resgate, fazer uma recuperação desse senso crítico. E apostamos na educação para isso, na formação qualificada e na capacitação das pessoas, mesmo que não tenham uma formação, de fazer um bom uso, mas principalmente uma boa leitura das mídias. Porque fazendo uma boa leitura, ela não vai cair nessas armadilhas da desinformação. Sim, concordo, com certeza. É assim, e muitas vezes a gente ainda vê a comunicação institucional em si, que ela ainda parece que fala uma linguagem que não atende às populações mais vulneráveis e também não cria esse senso crítico para que a gente consiga ter acesso a dados de qualidade, informações de qualidade, informações verificadas, né? E, assim, na sua concepção, além de tudo que você já me falou, como é que a gente pode romper com essa lógica e começar a disputar essa mentalidade crítica sem cair numa questão de populismo ou numa simplificação que seria perigosa, né, de fato, para a informação? É um trabalho de médio e longo prazo que a gente tem que investir. Mas a gente tem casos muito, muito interessantes. Por exemplo, quando começou-se a ter uma, bem entre aspas, popularização e acesso mais facilitado aos meios de comunicação, a produção dos meios de comunicação, as pessoas podiam escrever, podiam fazer vídeo, fazer foto e veicular essas informações,
aqueles grupos que eram mais organizados, como, por exemplo, movimento de mulheres, movimento negro, movimentos ambientalistas, movimento sem terra, movimento LGBT, conseguiram se apropriar e se empoderar daquilo que antes era exclusivo dos grandes empresários de mídia, porque a gente vivia numa situação de que não havia nenhum tipo de emancipação, a gente era simplesmente um receptor de informações. A partir do momento ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando viu-se essa possibilidade de fazer um vídeo, hoje, igual a gente está aqui fazendo agora, por exemplo, uma entrevista como essa, 20 anos, 30 anos atrás, só poderia ser possível se fosse uma emissora de televisão. E uma emissora de televisão jamais abriria um espaço de meia hora, 40 minutos, para falar sobre comunicação. Era raríssimo, eram raríssimos os espaços para se falar de comunicação. E os jornais tampouco davam espaço para escrever. A partir desse momento, a gente pôde começar a se expor, como essa coleção de vídeos que estão aqui disponíveis no canal da Emerge. Antes, uma ou outra emissora pública conseguia ter. Então, a gente teve um grande ganho em relação a isso. Só que a gente faz isso dentro da universidade. A gente queria que todo mundo fizesse isso, que as pessoas nas associações de bairro, nas associações comunitárias fizessem isso, nos movimentos sociais fizessem isso, nas igrejas, o que fosse. Mas para construir aquilo que o Pierre Bourdieu chama de hábitos. Então, o hábitos da discussão é o local da discussão, o local do debate. Nós aqui estamos abrindo um espaço de debate. As pessoas que estão nos assistindo vão poder ter suas percepções sobre isso tudo que a gente está discutindo e construir novas sugestões e conversar com seus colegas de trabalho, com seus parentes, para transformar, para avançar. Então, a gente vai conseguir, com um trabalho muito, muito pequeno, assim, bem de formiguinha mesmo, essa transformação, mas a gente tem que ter claro que a gente está fazendo nossa parte. Aliás, a escola sempre teve esse papel, né, de fazer um trabalho de médio e longo prazo. Muito diferente de algumas fórmulas mágicas que aparecem aí, alguns cursos. Não, vamos fazer assim e a partir de agora vai se transformar. Não, não é assim. A mudança de hábitos, a mudança de comportamento é de longo prazo. E a gente espera que a gente consiga que as pessoas saiam um pouco dessa posição simplesmente passiva e passem a utilizar os meios de comunicação de uma forma mais interativa. E isso, o trabalho da comunicação popular, da comunicação cidadã, nos ensina já há muito tempo. E a gente tem um instrumental enorme à nossa disposição, mas precisamos de pessoas como você, que está estudando para isso, para que as próximas gerações possam trabalhar. E uma outra saída também, Andressa, possível, é da gente começar a investir muito mais na educação midiática nas escolas. Existe o currículo nacional, nas novas configurações do currículo nacional para a educação, dá uma série de pistas da leitura crítica, da formação crítica com o uso das tecnologias. Basta as prefeituras aplicarem, basta os governos do Estado aplicarem, basta o governo federal fazer uma política nacional para isso. Então, basta simplesmente uma vontade política para que esses mecanismos todos estejam à disposição. Mas a gente vai sempre continuar naquela visão de que os donos dos veículos de comunicação não querem compartilhar seu espaço. E a gente está aqui, vamos quebrando algumas barreiras, aos poucos a gente consegue. Com certeza. E o que me leva também ao próximo questionamento, né? Porque existe uma necessidade de responsabilização das big techs, né? Porque ela ainda parece muito tímida, essa responsabilização, e muitas vezes ela fica nesse campo do simbolismo, né? A gente vê aí uma captura algorítmica de atenção e uma gamificação da mentira, né? Porque a mentira se torna interessante. Ela capta muito mais a atenção do usuário, né? E aí, na sua visão, por que essa responsabilização ainda não avança na prática, né?
E você acha que isso seria talvez por falta de vontade política, de lobby, de conivência institucional, qual fator você acha que influencia para que essa responsabilização demore? Mais uma vez, temos que dar alguns passos atrás. Aqui no Brasil, isso vai demorar um pouco mais, porque as pessoas sequer sabem que pode cobrar uma responsabilização dos meios de comunicação. Em outros países, isso acontece. Isso é mais fácil, porque há uma regulamentação da mídia, há uma regulamentação da, da televisão, do rádio, até do jornalismo, muito mais presente na sociedade. Então, quando em outros países você fala que uma determinada. Vou pegar o caso aqui do streaming, tá? Que passa filmes. E em outros países, quando você fala que o tempo de tela tem que ser tanto por cento de produção nacional, isso é muito, muito aceitável. E as próprias empresas aceitam isso porque sabem que as políticas públicas são pensadas em prol da sociedade. Aqui no Brasil, quando a gente falava na TV a cabo que tinha que ter produção, incentivo à produção nacional, diziam que isso era uma interferência no negócio deles. Quando a gente dizia que uma publicidade não podia falar diretamente para a criança, para fazer publicidade enganosa e abusiva para as crianças, as agências de publicidade vinham dizer para a gente não se meter no negócio deles. A mesma coisa agora acontece quando a gente fala de regulamentação das empresas de tecnologia, das redes sociais digitais, e eles falam a mesma coisa. Não, não venham se meter no nosso negócio, o capitalismo é assim. Então, se a gente tivesse tido uma educação para que a regulamentação fosse feita já há muito tempo, não seria nada complicado. Mas sair exatamente do zero, então, de uma terra de ninguém, que é a esfera da regulamentação das mídias no Brasil, para ir para um patamar de regulamentação, de exigir que eles coloquem, que eles programem os algoritmos para que não fiquem nos vendendo publicidade que a gente não quer, que não fique utilizando nossos dados desenfreadamente como eles utilizam e vendem nossos dados, nossas informações. Isso é muito complicado, porque as pessoas sequer sabem que têm esse direito. E, infelizmente, os nossos parlamentares também não. Porque se os nossos parlamentares tivessem uma concepção de que os meios de comunicação, né, rádio e televisão, são concessões públicas, do mesmo jeito que o uso das tecnologias, tem que utilizar a telefonia, porque usam o sistema de telefonia, que também são de concessão pública e que são regulamentados pela Anatel. Se a gente tivesse essa percepção clara dos nossos parlamentares, da sociedade, seria muito mais fácil. E, inclusive, do nosso judiciário, porque o judiciário acaba tomando algumas decisões por falta de regulamentação, mas esse próprio judiciário sempre se posicionou a favor desse discurso de que se tratava de censura, quando a gente ia falar de regulamentação dos meios de comunicação. Então, a regulamentação e a responsabilização das big techs poderia ser muito mais fácil, como está sendo feito na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na França, no Canadá, na Austrália, porque lá a sociedade sabe que tem um papel em relação aos meios de comunicação. Aqui não. Sempre foi falado para a gente que fica em casa e se você... a gente ouvia assim, né, o único controle que pode ter é o controle remoto. Se você não está satisfeito, você muda de canal. Sim, mas aí você muda de canal e cai no outro canal falando a mesma bobagem. A mesma coisa acontece com as redes sociais digitais. Você está em uma, aí você quer mudar para outra, mas tá a lógica é exatamente a mesma. Então, o que é preciso é que o nosso parlamento, a nossa sociedade, se toque de que a gente tem esse poder nas mãos, que a gente pode sim regulamentar e responsabilizar, porque quando começar a mexer no negócio deles, nesse modelo de negócio que eles ganham tanto dinheiro, eles não vão deixar de ganhar dinheiro, eles vão continuar ganhando dinheiro. Ninguém quer fechar essas empresas, mas a gente quer que elas comuniquem responsavelmente. Outro dia eu até usei uma palestra, usei uma comparação bem escatológica, assim. Então, fazendo uma analogia
a um trem. Então, uma empresa que tem trem, né, ela usa a estrada de ferro para transportar bens. Se ela pode transportar estrume, ou ela pode transportar alimento. Ela ganha a mesma coisa. Por quê? O que ela ganha é o transporte. Pouco importa o que ela está transportando. No caso da desinformação e das mentiras, é a mesma coisa. Pode ser uma desinformação ou uma informação altamente qualificada que o valor do transporte é exatamente o mesmo. O que a gente pode regulamentar é o seguinte: meu amigo, você pode continuar transportando estrume, é bom para o adubo, para os alimentos e tudo. Mas você, a cada 100 vagões, você só vai poder transportar 10 vagões de estrume. Os outros vagões você tem que transportar alimento, medicamento, professores. E isso eles não querem. Eles querem só transportar estrume. E aí a gente vai viver num mundo de estrumes. Isso que tem que ser regulamentado. Então, essa analogia, para quem está nos assistindo e que quer ter uma compreensão melhor sobre isso, é exatamente o que acontece. Como eu falei, nesse momento a gente está aqui discutindo uma informação altamente qualificada, tendo um debate de altíssimo nível e que interessa a todo mundo, mas aqui na lista do lado do YouTube, certamente vai ter um monte de outras coisas. Não que a gente não tem que ter espaço para o entretenimento, para o tempo livre. Lógico que tem que ter, mas não só para isso. Vamos usar a função da comunicação para ser transformadora e educativa também. Com certeza. E aí, diante disso tudo que você mencionou também, né, e esse interesse pela informação que acaba sendo manipulada porque ela é de fato interessante, ela chega nos usuários dessa forma, né, e interessante para as big techs, interessante para diversos fatores aí, o campo da saúde pública ele ainda tem chance real de competir com isso? Você entende que a gente tem como introduzir ainda a verdade científica a partir disso, ou a gente está tentando usar estratégias que são obsoletas para lidar com um problema que é muito atual? O Brasil teve, na época da pandemia, colegas do exterior perguntavam sempre sobre esse paradoxo da questão da vacinação no Brasil. Porque, mesmo tendo um presidente que era negacionista, vários ministros da saúde que eram negacionistas e que falavam um monte de bobagem, um monte de mentira, o Brasil tinha altos índices de vacinação. Por que o Brasil tinha altos índices de vacinação? Porque a gente tinha uma tradição de confiança na vacinação. O Programa Nacional de Imunizações tem 52 anos de existência. Então, desde os anos 70, a população passou a confiar no governo, e olha que estava no meio da ditadura. Então, a população brasileira desconfiava de várias coisas dos governos da ditadura militar, mas não desconfiava da questão da saúde. Sabia que ia lá e botava o braço para ser vacinado e sabia que aquilo ali ia fazer bem. Então, chegou um grupo de pessoas que tomou de assalto, né, a ciência brasileira, que questionava a ciência brasileira, dizia que a vacina não tinha efeito, mas a população continuava indo se vacinar. O que a gente precisa é disso, de lembrar à sociedade que ela sempre confiou na ciência, que ela sempre confiou nos medicamentos, que não é para ela confiar numa pessoa mal intencionada, que seja um líder religioso, um líder político, que venha falar uma falácia qualquer, tentando descredibilizar a ciência e conseguir isso com tanta facilidade. Então, a gente passou algum tempo atrás aí, perdendo um tempo enorme rediscutindo se a Terra era plana ou se a Terra era redonda. Peraí, isso daí, né, já tem mais de 600 anos que esse assunto já não é mais para ser discutido. Mas olha a quantidade de tempo que a gente perdeu para isso. Da mesma forma, lá no Ministério da Saúde, o tempo que a gente perdia para dar uma resposta a uma desinformação, algo que se você perguntasse para um cientista sério, ele fala assim, não, mas por que não é assim? Ele fala, porque não é, porque a ciência já provou que não é.
Então, por que tal medicamento é bom ou não é? Sim, porque a ciência já provou que não é. Pronto, acabou-se. A gente pode até ter outras descobertas científicas, avanços, mas não você querer negar todo um progresso científico de séculos porque algumas pessoas mal intencionadas com interesses políticos passaram a utilizar os meios de comunicação para isso. E, infelizmente, isso a gente já estuda no campo da comunicação há muito tempo, o ser humano ele é muito factível e suscetível às mentiras. Ouvir uma mentira é muito mais interessante do que ouvir uma verdade. Né? A gente morre de rir com mentira, a gente gosta de mentira, mas isso está no campo da ficção. A gente tem que saber que quando você está assistindo uma ficção é para se divertir, tudo aquilo ali é mentira. E quando você está assistindo um telejornal, aquilo ali é verdade. Eu sou de uma época, né, do jornalismo que a gente não chamava de fake news, não chamava de desinformação, a gente chamava de mentira. Na pior das hipóteses, uma mentira era uma barrigada, que era um erro. Então era um erro, mas no dia seguinte o jornalista tinha que ir lá e tinha que corrigir. Porque se ele não corrigisse, ele perdia o emprego. Ele perdia o emprego e ele não ia trabalhar nunca mais na vida como jornalista. Por quê? A matéria-prima do jornalismo é a verdade factual. Você pode ter até vários pontos de vista sobre uma verdade, mas é uma verdade factual. Você não pode chegar e ter uma verdade alternativa. Uma verdade alternativa não é uma verdade, é uma mentira. Se isso é uma mentira, é uma ficção. Só que as pessoas passaram a acreditar na mentira como se fosse verdade. Teve uma situação muito, muito interessante lá nessa passagem do Ministério da Saúde, que a gente teve um surto de sarna no aeroporto de Guarulhos, com pessoas expatriadas. E qual o medicamento para a sarna? É ivermectina. E aí o Ministério da Saúde mandou para o município de Guarulhos, para o governo do estado de São Paulo, uma dose grande, um volume grande de ivermectina. Apareceu a quantidade de gente falando assim, agora tá vendo? O Ministério da Saúde está dizendo que ivermectina é bom. Sim, ivermectina é bom para sarna, não para Covid. Então, olha que absurdo. E a mesma coisa de medicamento, né, que era para malária, e que eles queriam que fosse para Covid, não, é medicamento para malária. A gente manda para malária. Né? Cloroquina é para cuidar da malária e não para cuidar de Covid. Mas as pessoas acreditaram tanto naquilo ali, naquele monte de bobagem que era falada, e pela autoridade máxima do país. Então, essas pessoas não eram responsabilizadas. E as redes sociais digitais replicavam isso sem colocar um alerta embaixo. Peraí, isso é uma mentira. O cara podia falar o que quisesse, podia lá o presidente da República aparecer, que ele apareceu algumas vezes, né, com um frasquinho lá de cloroquina e dizer, toma isso aqui, porque isso aqui vai curar da Covid. A responsabilidade dos veículos de comunicação tinha que ser botar uma tarja embaixo. Essa informação é mentira. Você pode até gostar do cara, ter votado no sujeito, mas ele está fazendo uma mentira. E os veículos de comunicação têm esse dever. Não só os jornalistas, os publicitários, os cineastas, todo mundo que se preze por uma comunicação responsável tem o dever de fazer um desmentido, independente de quem está falando. Não tem que esperar que vamos ouvir o outro lado. Não tem outro lado. Porque se o cara falar, não, está chovendo, tem um monte de gente morrendo lá na rua. Se você olhar para a janela e ver que não está chovendo, como jornalista, tem que falar, não está chovendo. Você não tem que ouvir uma outra pessoa para dizer que não está chovendo. Você tem que falar a mesma coisa em relação à mentira. Se está comprovado uma verdade factual, científica, você não pode simplesmente deixar esse absurdo sem dar um alerta. Isso trata-se de ficção. Isso seria uma regulamentação, mas nem isso a gente consegue avançar. É bem complicado e agora a gente precisa encerrar, né, no nosso tempo, mas eu queria te dar um espaço para deixar algum recado, inclusive sobre o tema, mas também sobre estratégias de regulação, do que você achar que seja interessante para nosso público.
o recado principal para quem está nos assistindo, não para quem já é pesquisador, que é professor e trabalha na área, que isso está todo mundo já mais do que tarimbado sobre isso, mas para a sociedade em geral, para o tiozão do Zap, que é o meu tio, que é a pessoa que a gente convive, né? Que são pessoas da nossa família, que são os jovens que estão ficando muito inseridos nos meios de comunicação sem refletir sobre ele. O recado é do seguinte: para um pouquinho só para pensar, não simplesmente consuma tudo que lhe é dado pelos meios de comunicação. Reflita até sobre isso que eu estou falando aqui agora. Se você. Não, peraí, mas será que ele está falando isso é correto? Use a própria rede social, use o próprio YouTube, pega esse tema e escute outra pessoa falando sobre isso. E escute mais outra. A facilidade que os meios de comunicação conseguiram nos últimos anos, né, desse repertório enorme de conhecimento à disposição, tem que ser mais utilizado. E não simplesmente mastigar aquilo que já te deram mastigado. Vamos aperfeiçoar e descobrir outros saberes e outras fontes de informação nesse mundo vastíssimo que nos possibilita os meios de comunicação. Então, em vez de consumir uma informação só, uma fonte só, procure outras informações. Né? É aquilo que é um dito muito famoso e secular. Né? Não confie no homem de um livro só. Porque a pessoa que só lê um livro, ele só vai querer te doutrinar, e é uma coisa dogmática, sobre um único livro. Confie nas pessoas que leram vários livros, que vão te contar várias histórias, que tenham várias perspectivas. E a gente tem nos meios de comunicação essa possibilidade de várias perspectivas, do mundo todo. E não só ficar bitolado. Abram a mente para as possibilidades que esse mundo novo nos oferece. E não fiquem restritos àquilo que o obscurantismo previa, que era exatamente lá o que é apregoado, lá que acontecia na Idade Média. Nós não estamos na era do obscurantismo, estamos na era do iluminismo. Nós temos excesso de luz. Então, aproveitemos essa quantidade de informação que está a nosso dispor, para qualquer pessoa. Muito obrigada, professor. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade e também pela sua disponibilidade de participar aqui com a gente, dividir esses ensinamentos com a gente no Comunicação em Movimento. Para finalizar, eu queria entender onde a gente te encontra, se você quer deixar algum contato seu para quem quiser acompanhar seu trabalho, seu Instagram, ou, enfim, como a gente te encontra, né? Tem aqui embaixo, aqui, ó, né, meu nome, eu tenho muito pouco uso das redes sociais digitais, mas às vezes algumas coisas eu posto lá, mas a gente tem o Observatório da Mídia, que é o nosso laboratório, que é um núcleo de pesquisa e ação que está sediado na Universidade Federal do Espírito Santo, e que a gente já faz um trabalho desde 2005, 2006, com essa questão de discussão sobre políticas de comunicação, sobre monitoramento de desrespeito aos direitos humanos, sobre a transparência, sobre a regulamentação, mas, sobretudo, sobre a qualidade da comunicação. Eu lembro quando a gente tinha algumas discussões em audiências públicas, alguém falava assim, mas vocês falam disso porque vocês não gostam da comunicação. Não, pelo contrário. Nós somos pessoas que adoramos a comunicação, mas a gente quer a comunicação qualificada. Então, entrem no site do Observatório, só colocar na internet, Observatório da Mídia, UFES, nós temos uma página, estão lá todas as dissertações, teses, artigos, vídeos, a gente tem um canal no YouTube também, não tão qualificado e recheado como o de vocês, mas a gente tem lá várias palestras, aulas, bancas, estão disponíveis. Então, a gente convida vocês a se adentrarem nesse mundo do conhecimento de qualidade. Obrigada, professor. Te agradeço novamente. E a gente encerra aqui. Esse quadro teve a operação da Cíntia e do Jader Damasceno, a coordenação do professor Adilson Cabral e a apresentação minha, Andressa Garcês. Até a próxima.